Olá, amigos do nosso estudo do ESD. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo do Tomo Único Complementar da Federação Espírita Brasileira, com o módulo 6º, que trata de obsessão e desobsessão. Então, daremos continuidade com o roteiro 2, que trata do processo obsessivo, mais especificamente no que concerne ao obsessor e obsidiado, o que é que vem a ser cada um. Lembramos que nós estamos também trabalhando no nosso estudo da mediunidade a obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, e que vem sendo bem complementar a este tema da obsessão, e indico para que vocês acompanhem também no nosso canal. O capítulo 9, mais especificamente, ele trata bastante daquilo que nós falaremos hoje aqui na nossa aula. Então, vamos dar início a partir dos subsídios, ao qual eu sempre indico que vocês leiam o capítulo todo, de forma a que possam ficar realmente bem antenados com respeito à informação que é trazida aqui, tá? Então, ele começa, tratando. Aqui é um preâmbulo que nós já falamos no capítulo anterior, do que é que vem a ser a obsessão, que acaba sendo, sim, como que uma parte das nossas provações da vida, das atribulações, muitas vezes uma expiação, ao qual nós devemos superar essas dificuldades. E aqui ele vem tratar mais especificamente do que é que vem a ser a figura do obsessor e a figura do obsidiado, que tanto se fala na doutrina espírita. Então, o obsessor, ele vem do latim obsessore, e é aquele que causa a obsessão. Então, é aquele que importuna. O obsessor, ele vem a ser uma pessoa como nós. Lembremos-nos de um pequeno detalhe. Muitas vezes, a gente fala de obsessor somente como sendo um desencarnado, mas há obsessores encarnados também. Não é um ser diferente, que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Ou seja, ele não é ninguém tão diferente de nós mesmos. Também são pessoas que passaram por suas dores, suas dificuldades, muitas vezes apenas está em outro plano, que nesse caso aqui está tratando dos desencarnados. E ele também não é esse ser à parte da criação, um demônio, como poderia se dizer, não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, ou seja, se não nesta vida, em vidas pretéritas, fizeram parte do nosso vínculo, da nossa história, como espírito, e que nós, como não nos recordamos, lucidamente nesta reencarnação, a gente acredita que ele é apenas um algoz, na nossa vida, sendo que muitas vezes foi alguém que fez parte da nossa vida de uma forma muito patente. Ele fez parte da nossa convivência, da nossa intimidade, muitas vezes por estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, só que foi aquele amor não bem resolvido, foi aquele amor que não foi saudável, ficaram muitas coisas pendentes a serem resolvidas. E muitas vezes esse mesmo obsessor, por esse amor ferido, ele às vezes nessa reencarnação agora não nos permite ter relacionamentos, a gente sempre está se envolvendo com alguém de forma muito fortuita, e supérflua, porque esse obsessor, muitas vezes, ele já está, se imiscuindo na nossa vida de uma forma tão patente, que ele afasta de nós toda pessoa que tem interesse na nossa pessoa. Então, é interessante ir observando essas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas, porque muitas vezes pode ser um caso desses. São essas almas endurecidas, muitas vezes, que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida. Muitas vezes nem foi a quem eles odiaram, às vezes eles amaram aquela pessoa, mas amaram de uma forma não saudável, aquele amor doentio. Durante a vida, quer obsidiando-os,
quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. A figura do obsessor realmente impressiona pelos prejuízos que a sua aproximação e sintonia podem ocasionar. Então, às vezes, em coisas das mais pequenas, as mais grandiosas, eles podem estar, né, fazendo parte da nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Eles querem muitas vezes a nossa queda, realmente a nossa queda moral. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Olhe, não se engane. Muitas vezes os obsessores nos conhecem muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, isso nos chama mais ainda para o nosso processo de reforma íntima e de autoconhecimento. Alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que se afastam quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então, aquelas pessoas que realmente estão dedicadas a se transformar, a evoluir, a trabalhar no bem, e não se deixam cair, realmente estão fortalecidos na sua fé e na sua vontade, eles perdem o interesse porque eles veem que não vão lograr aquilo que eles estão tentando. Contudo, devemos lembrar que os obsessores não são espíritos totalmente desprovidos de bons sentimentos, irremediavelmente maus. São, antes de tudo, espíritos carentes de compreensão, de carinho e amor. E aqui é que eu faço, né, o convite para vocês acompanharem a nossa obra que estamos lendo, Nos Bastidores da Obsessão, no canal, em que temos todos os capítulos na ordem, para que vocês possam verificar isso ocorrendo no capítulo 9, em que aquele que é considerado um líder, né, das trevas, digamos assim, ele tinha, sim, o seu amor. E aí, a espiritualidade, né, os benfeitores espirituais, sabendo disso, vão se utilizar dessa oportunidade de reencontro entre ele e o seu grande amor, para, quem sabe, fazer uma transformação nele. Nos dois, aliás, né, que acabam sendo em todos os envolvidos. Então, são, na realidade, seres solitários, doentes da alma. Isso cabe, meus amigos, para todos aqueles, sejam encarnados ou reencarnados. Aquele que você vê hoje uma pessoa vil, psicopata, que parece que só se compraz no mal, ele tem sim amor por alguém. Ele sempre tem ao quem ele se afeiçoa. Eles têm amor por alguém. Então, a gente necessita, né, tentar, pelo amor, fazer a transformação desses seres. O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz. Então, a gente deve encará-lo dessa forma, como uma pessoa enferma que precisa de ajuda e não de ainda mais ódio e vingança, porque isso não regenera. Dominado pela ideia fixa, no monodeísmo de vingar-se, ele se esquece de tudo o mais e passa a viver em função daquele que é o alvo dos seus planos. Então, ele vai repetindo aquela ideia, aquela cena, aqueles acontecimentos ao qual ele foi infelicitado e começa a perseguir, né, o obsidiado, aquela pessoa que vem a ser hoje a sua vítima, mas que, quem sabe, né, no seu passado foi o seu algoz, e que ele fica nessa monoideia tentando a perseguição de toda forma. Então, ele se esquece de que existem as oportunidades de perdão, se esquece de todo o amor, se esquece de tudo, ele só pensa naquela vingança. E aí é que a gente precisa realmente estar muito vigilante e estar nesse processo de transformação moral, principalmente nos evangelizando e auxiliando na evangelização desses espíritos também. Já que eles estão nos acompanhando, né, de uma forma tão contínua, se nós nos evangelizamos e nós nos transformamos, nós, consequentemente, acabamos contribuindo para a transformação deles também. E muitas vezes eles se afastam posteriormente exatamente porque se permitem, né, rever os seus pensamentos e as suas atitudes, e aí ele
e dando brecha, né, para essa evangelização, essa transformação, eles podem ser atendidos e finalmente ser conduzidos para um local, né, de restabelecimento. Então, o obsidiado, quem vem a ser, né? A gente tem sempre o obsidiado como um pobrezinho, coitado, uma vítima, mas nem sempre é assim. O obsidiado, ele não é por um acaso. Alguma coisa há nele que está dando margem a que exista uma afinidade com esse espírito que está hoje sendo o seu obsessor. Então, a doutrina espírita, ela vem nos informar que, antes de tudo, o obsidiado é uma vítima de si mesmo, porque, devido aos seus atos, né, ele está permitindo com que essa obsessão ocorra. Tanto é assim que, se aquele obsessor mais pertinaz, ele consegue ser atendido, se afasta, decide, se cansa, né, ou decide, né, pela sua transformação e desiste do tentame, caso esse obsidiado não haja se transformado realmente, não tenha suas tentativas, né, de reforma íntima e de evolução, ele acarretará com que chamará para si muitos outros que estarão se afinando com ele, com seus vícios, com seus maus hábitos, com seus pensamentos. Então, aquele famoso diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Então, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Porque a partir dessas nossas afinidades, né, de pensamentos e de ações, é que nós estaremos atraindo para nós aqueles que estarão junto conosco. Então, segundo Joana de Ângeles, essa denominação de Joana de Ângeles ficou perfeita, essa descrição. É uma prisão interior, né? Cela pessoal, onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios e cristalizada nos erros. Então, as pessoas se acomodam àquela situação. É criada uma afinidade fluídica tal que a pessoa nem percebe que está sendo obsidiada, porque há, assim, uma comunhão nesses pensamentos. Então, é como quando eu me encontro com um encarnado que tem total afinidade comigo, com meus pensamentos, com meus atos, os mesmos gostos. E aí eu me sinto totalmente afinada com aquela pessoa. Não diferentemente ocorre com os desencarnados. Obsidiados. Cada um deles traz consigo um infinito de problemas que não sabe precisar. O obsidiado é o algoz de ontem. Olhe só isso aqui, gente. Soltem fogos e joguem purpurina. E que agora se apresenta como vítima. Então, o obsidiado de hoje, ele muitas vezes foi esse algoz de ontem. Ou então, é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder. Tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória. Ou seja, ele foi meu comparsa ontem, hoje eu quero sair do crime, né? Mas ele não permite. Porque ele diz, como é que você vai me abandonar? Vamos continuar, né? Vamos continuar esse nosso processo de afinidade, continue nesses vícios, nesses maus hábitos, nesses crimes. As provações que o afligem representam oportunidade de reajuste, alertando-o para a necessidade de se moralizar, porquanto, sentindo-se assolado pelo verdugo espiritual, mais depressa se conscientizará da grandiosa tarefa a ser realizada. Transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e humilhar-se para também ser perdoado. Então, aqui fica ainda mais demonstrado como é, sim, uma prova para todos nós. O processo de obsessão, ele serve para nos testar nessa nossa boa vontade, nessa nossa pertinência, né? Nessa nossa insistência, persistência, perseverança no bem e em nos transformarmos. Aqui tem toda uma demonstração, né, de como acontecia a época de Jesus, né, os processos obsessivos, falando de diversos obsidiados da história que teriam, né, passado por esses processos.
eu deixo para vocês lerem, e o processo obsessivo em si. Então, ele se caracteriza pela ação do obsessor sobre o obsidiado, e que esse se aproveita da menor oportunidade para atingir essa pessoa. A interferência se dá por um processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar a determinada frequência operada por outra. Então, nós emitimos uma frequência, né? Seja ela boa, seja ela má, seja ela indiferente, omissa, negligente, e aí chega esse ser com a sua onda, com a mesma frequência que nós, e interfere, cria uma afinidade e começa a interferir nessa nossa, chegando ao ponto de prejudicar a transmissão. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, patente e constante ela se apresentar. Então, ela vai lá, insistindo, persistindo, persistindo, se repetindo, até que ela consegue, né, interferir na nossa frequência, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica à mente da vítima, que, incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. A gente até tem um dito, né, que uma mentira contada várias vezes parece que se transforma numa verdade, né? Então, os obsessores, eles fazem mais ou menos isso. Eles lançam uma ideia que muitas vezes a gente percebe, não, talvez não seja a minha. Só que ele a repete, e a repete, e a repete com uma persistência, uma constância. Chega um momento que a gente começa a abraçar essa ideia e até acreditar nela. E começamos a abraçá-la como se fosse nossa. E aí está lançado, né, o início de um processo obsessivo, porque nós começamos realmente a abraçar essas ideias e a praticá-las. O pior é isso, porque nós a abraçamos e começamos a pô-la em prática. Allan Kardec esclarece que no processo obsessivo há também uma ação fluídica por parte do obsessor. Ele gera toda um campo magnético sobre nós, realmente, em que ele atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Isso quando nós abraçamos realmente essa afinidade e essas ideias. Esta ligação fluídica entre obsessor e obsidiado permite que os pensamentos e as vontades dos dois se confundam. Vejam só isso, gente, é importantíssimo. E o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade. Aqui já começa realmente a ser um processo de subjugação. Não está só no campo do pensamento, está no campo das ações realmente. Então, eles tomam, é como que se a pessoa ficasse incorporada, direto, e começa a viver a vida daquele espírito. Ele começa a tomar conta da nossa vida, das situações do dia a dia. Então, a pessoa já está agindo totalmente à mercê da vontade do espírito. Então, a pessoa já está com sua vontade anulada, com seus pensamentos anulados, porque se deixou dominar totalmente por esse espírito. Então, é um tema muito extenso, muito complexo, e que realmente ele necessita de um estudo muito acurado, porque é muito complexo, né? Então, não são com poucos roteiros que nós podemos falar sobre obsessão. Por isso que nós insistimos tratando sobre obras, né, como essa que nós estamos trabalhando agora, nos bastidores da obsessão, em que nós estamos podendo ver exemplos práticos de fatos que ocorreram na realidade, envolvendo família inteira, para que nós possamos ter um estudo de caso melhor de ser compreendido. Falo, pensar, agir, falar em seu lugar, impele-o a seu malgrado, a atos extravagantes ou ridículos, magnetiza-o em suma,
lança-o num estado de catalepsia moral e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Tal a origem da obsessão, da fascinação e da subjugação que se produzem em graus muito diversos de integridade. Eu posso acrescentar ainda aqui que quando se chega a esse ponto de subjugação, se é feito um desenlace muito pronto, né, muito rápido, desse espírito que está agindo, muitas vezes o encarnado pode vir a desencarnar. Porque a afinidade fluídica já é tamanha, já é tal, e ele está vivendo a vida daquele espírito, que o choque dessa separação acaba sendo como que se você cortasse um cordão umbilical que é fundamental para a alimentação de ambos. Então, muitas vezes, ocorre o desencarne, sim, quando é feito, né, um rompimento muito abrupto de um processo obsessivo que se tornou uma subjugação. Então, aqui o capítulo é encerrado com uma passagem do livro Ação e Reação, que nós também no nosso estudo trabalhamos alguns trechos desse livro. É um livro extremamente interessante. Eu recomendo a vocês que leiam essa obra de André Luiz. Eles tratam aqui de um caso de obsessão, nesse capítulo, num caso de obsessão em que é pelo dinheiro, né? Totalmente pelo poder, pelo dinheiro, pela posse do ouro, de tal forma que o indivíduo deixava os filhos, a esposa passando necessidade, ele mesmo ficava andando como um mendigo somente para não gastar, porque acreditava que tinha só que acumular. Inclusive, chegou a cometer crimes com relação a ter essas posses. Então, eu vou deixar para que vocês leiam e, ao mesmo tempo, o convite também para que leiam essa obra de André Luiz, tá bem? Então, espero que tenha ficado bem compreendido o nosso capítulo de hoje, que é muito importante e muito interessante também dentro da doutrina espírita. E me coloco à disposição, como sempre, para dúvidas e sugestões. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!